Nós vamos tratar da Gênese, precisa desse? Da Gênese mosaica e a teoria da evolução. Eu tive um professor de evolução na Unicamp, extremamente ateu. Mas eu penso assim, que ele tinha raiva de Deus, porque o ateu de verdade, ele não se incomoda com a palavra Deus. E quem se incomoda é porque tem alguma mágoa, né? O inverso do amor não é o ódio, é o desprezo. Então, quem não gosta, quem não ama, despreza. Não odeia, e ele odiava. Então, aqui não odiava. E a forma dele falar, ó, acabem com esse negócio de Bíblia. Agora é ciência, que é o que vale, os fósseis provam. E a Gênese de Kardec foi o livro que me fez entrar para a doutrina espírita. Meu amigo da aliança, ele falou assim, você é a única espírita neste país que entrou para a doutrina lendo a Gênese. É emocionante esse livro da Gênese. Vou dar um testemunho. Ele foi escrito em 1864. Não existia a palavra hidrogênio. Eles punham azoto. E não existia a palavra aminoácido. Ligação peptídica para formar uma proteína. Então, na hora que vai descrever isso na Gênese, eles dizem, na psicografia, está escrito assim, nós não temos palavras ainda no planeta Terra, na ciência, para descrever o que aconteceu. Daqui mais alguns anos, vocês terão as palavras corretas. Imaginem eu fazendo biologia, já sabendo o que era a palavra correta, aminoácido, ligações, positivo com negativo, né? Eu me emocionei. Eu falei, é isso. E aí eu falei, eu quero ler mais sobre a doutrina. Então, eu me apaixonei pela doutrina espírita, pela Gênese de Kardec. Convido a quem não leu que leia. É um livro fascinante. Então vamos lá, vamos pensar. Todo mundo já ouviu falar da criação pela Bíblia, já não ouviram? Qual foi a primeira coisa que Deus fez? Ó, todo mundo junto não dá, o barulho que ficou. É um só de cada vez. Né? Qual foi a primeira coisa? Eu já fui dessa palestra, falei para ela, em terreiro de Umbanda, em igreja católica, igreja evangélica. Os evangélicos na ponta da língua, né? E aí, Fadinha? E qual foi a primeira coisa que Deus fez? Luz. Faça-se a luz. Então vamos lá. Eu aponto para lá ou aponto para cá? Para lá? Qualquer lugar? Vamos lá. Alta tecnologia. Olha, Bíblia, faça-se a luz. E a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus deu à luz o nome de dia e às trevas o nome de noite. Eu não sou da área de português, mas aqui é um imperativo afirmativo, né, professores? Ordem, faça-se. Por que essa ordem? Por que falar deste jeito? Por que intuir deste jeito, como escreveu a Bíblia? Porque o povo, naquela época, já estava escravo dos egípcios há milênios e já estava se dispersando no politeísmo. Deus da lua, Deus do sol, estava se perdendo a ideia do Deus único. E para aquele povo se convencer que o Deus único, o monoteísmo, era forte e era importante, tinha que vir uma ordem. E essa ordem tinha que ser cumprida. Então, por isso, esse imperativo afirmativo, né? Faça-se a luz e a luz foi feita. Na ciência, eu tenho a teoria do Big Bang. Todo mundo já ouviu falar do Big Bang. Como que
A explicação científica é a seguinte: imagine energia. Alguém pega energia? Não, mas ela está aqui, não está? Energia da luz, energia calórica, cada corpo aqui está emitindo energia até porque a gente sente calor. A energia está aqui. Imagine energia sendo condensada, toda a energia possível na cabeça de um alfinete. Não dá, aquilo não consegue ser contido e explode. Essa é a teoria do Big Bang. Já ouviram falar do buraco negro? Buraco negro é uma região do universo que eles olham pelo telescópio, não tem luz nenhuma, não tem estrelinha nenhuma, cada estrelinha é um sol, viu? No sistema solar. Então, olha lá no universo, tem aquela coisa preta e a luz está vindo daqui e ela desaparece. Ela é absorvida pelo buraco negro, ela se perde no buraco negro. Mas eles sabem que pela deformidade daquele campo, ali tem um concentrado de energia. Compreender? Porque a luz foi para lá e ela não passou para o outro lado. Então aqui está um buraco negro, vem uma luz aqui de um meteoro, um cometa, ela desaparece. Aonde foi aquilo? E qualquer coisa que eles olham através do buraco negro, tem uma deformidade assim. Pensa num pano onde cai uma bola de metal. Não vai ter uma deformidade no pano? É isso que acontece lá, no tal do buraco negro. Então ali é um concentrado de energia. Já ouviram falar do acelerador de partículas lá da Suíça? 27 quilômetros. Aqui em São Paulo não tem noção daqui onde é que é, mas da cidade que eu vim, Jundiaí, é até Jarinu, até Atibaia, tá bom? Então, essa distância, 27 quilômetros, fizeram um acelerador de partículas para passar íons, elétrons, nesse acelerador. Estava todo mundo morrendo de medo, porque eles estavam simulando o Big Bang, com aquela energia. Aquilo rodou, chegou lá, acendeu uma luzinha de milésimos de segundo, que deu energia e formou um microgrão de matéria, através de energia impalpável, dando uma coisa sólida. Aí foi provada a teoria do Big Bang. Meio doido isso, né? Mas agora é a teoria que é perfeita. Bom, então eu tenho a teoria do Big Bang, a grande explosão. De uma explosão sai luz, sai ou não sai? E saem fragmentos. Esses fragmentos formam o universo, com todas aquelas constelações, com todas as vias lácteas, galáxias e com os buracos negros, planetas. Se eu olhar o universo, quando eu estava sentada na escola, falavam para mim, o universo é infinito. Mudou, hoje não é mais infinito, hoje é finito, sabe que tem galáxia, que o universo está em expansão e ninguém sabe o que tem depois daquilo que está se expandindo, né? Mas cada estrelinha que a gente olhar no céu é um sol como o nosso. Às vezes é até melhor, porque o nosso Sol é uma estrelinha de 5ª categoria. O nosso Sol está em 5º lugar, tem coisa muito melhor. E em cada estrelinha que a gente olha aqui, tem que imaginar que em volta tem vários planetas, como o nosso. E a nossa é a Via Láctea. Quem quiser ver a Via Láctea, tem que sair da cidade. Em Cunha, uma cidade aqui no Vale do Paraíba, na frente de Guaratinguetá, tem um vilarejo chamado Campos de Cunha. Eles fazem trilha noturna para você subir por ali em volta. Não tem cidade,
não tem poluição, não tem luz da cidade. E você, no inverno, vai lá e você vê esta imagem, é emocionante, da Via Láctea lá longe. Aquela nuvem lá longe, que não é nuvem, mas é a nossa Via Láctea. E aqui nós temos na ciência, o universo em expansão. Se tem luz, se teve uma explosão, tem radiação, não tem? Tem calor, não tem? Gases, o que mais tem no universo é hidrogênio, elemento químico H+. Nitrogênio e o ozônio, já ouviram falar do buraco de ozônio, da poluição? É O3, 3 átomos de oxigênio. Então vamos comparar o primeiro dia. Na Bíblia, faça-se a luz, e a luz foi feita, e tem o nome de dia e noite. E aqui nós temos a ciência. No raciocínio, tem alguma diferença? Tem diferença? Aqui foi uma linguagem simples para o povo simples. Aqui uma linguagem elaborada para o povo que tem um pouco mais de conhecimento. Segundo dia, Deus fez o firmamento no meio das águas inferiores e das águas superiores e chamou o firmamento de céu. Então, o nosso planeta era desse jeito, uma bola de fogo. Imagine que saiu da explosão, tudo estava quente. Bilhões de anos para começar a esfriar. Antigamente, quando a gente fervia leite, né, não era de caixinha, e que tirava do fogo, não ficava uma nata por cima. Quanto mais esfriava, mais grossa ficava a nata, principalmente se o leite era de qualidade, com gordura, né, integral. Nosso planeta foi assim, uma bola de fogo que aos poucos a camada externa foi resfriando, que nem uma membrana de leite. Gradativamente foi resfriando. E lembra que eu falei que tinha hidrogênio? Aqui, lembra? Nitrogênio ligado a hidrogênio. Isso aqui é o grupo amina. Hidrogênio, carbono, nitrogênio, oxigênio, do ozônio, lembra? Tem radiação no universo? Tem. Positivo com negativo vai se atrair pela radiação. Então, o hidrogênio com o oxigênio, eu vou ter formação do quê? Água. Hidrogênio com nitrogênio, eu vou ter grupo amina, da amônia. Hidrogênio com carbono, eu vou ter gás metano. Tudo na atmosfera. Mas olha que interessante. No segundo dia, na Bíblia, Deus fez o que mesmo? O firmamento e fez água em cima e água embaixo. Não foi? Na ciência, logo depois do Big Bang, com os gases, a ciência afirma que foi feito água na atmosfera. E essa água em volta do planeta, podia cair no planeta incandescente? Dava? Não. Essa água foi se juntando e o planeta foi esfriando. A água se juntava e o planeta esfriava. Chegou um momento que a água ficou pesada. O que eu estou formando? Nuvens. E essa água cai. Mas o planeta ainda está quente. E volta. Imagina quantos bilhões de anos aconteceu isso. Até que, algum momento, a água conseguiu ficar na parte de baixo do planeta. Se nós analisarmos a Bíblia e a teoria da evolução, a sequência está igualzinha. A forma de contar a história é que está diferente. Se eu contar uma história para um adulto, eu uso um vocabulário. A mesma história para a criança, eu vou adequar. Não vou? É isso. Não tem diferença nenhuma. Então vamos lá. No terceiro dia, Deus separou as águas inferiores das águas superiores e reúnam e apareça o elemento árido. A
superfície da Terra, e se eu juntar esse, é a mesma coisa, não é? Endureceu algumas regiões da Terra. A Terra não é redonda, gente. A Terra está redonda porque os vales foram preenchidos com água. Vamos para a praia, vamos lá para o litoral, Guarujá, Praia Grande, Ubatuba. Se eu entrar no mar e vou afundando, a água me cobre, correto? Vamos tirar a água. Tire todo o Oceano Atlântico. Eu vou descer no fundo de um vale, não vou? E de repente eu começo a subir, eu chego à África. Não é? Se eu for para o Pacífico, vou lá para Santiago do Chile, tiro o Oceano Pacífico. Eu desço, vou para o fundo do vale. Quando eu subir, eu estou na Polinésia, Indonésia, no Japão, dependendo do ângulo, se eu pegar, vou para Nova Zelândia, para a Austrália. Então, veja, a Terra é toda recortada. Ela está redonda porque a água se encheu. Compreender? As águas inferiores. Olha aqui. Esse é o nosso planeta com os quilômetros que tem de nata. Estou falando nada, é a crosta, terra. E o interior está todo incandescente. Olha aqui. Como é que eu provo que isso é verdade? Como? Vulcão. As placas ainda não estão estabilizadas. Imagina uma coisa sólida em cima de um negócio líquido. Então, essa parte aqui, sólida, ela está em cima de uma coisa mole, incandescente. Então, essas placas ainda estão se acomodando. Não temos terremotos, não temos várias falhas. Pronto. E quando aquilo vem para a superfície, essa pressão vem para a superfície, eu não tenho lava vulcânica, que é níquel e ferro puro em estado líquido, é o elemento água. Olha lá, olha, planeta maravilhoso, né? A gente está estragando. Então vamos lá. Na ciência, precipitação da água e formação de oceanos e continentes. Está batendo ou não está batendo? As mesmas coisas que está na Bíblia, na sequência, eu encontro na teoria da evolução. O vocabulário está diferente, tem que ser, né? Quarto dia, façam-se os luzeiros no céu, que separem o dia e a noite, e produza a terra a erva verde. Isso é Bíblia, linguagem da Bíblia. Vamos para a teoria da evolução. O mar está morno. Morno. Lembra que tem carbono? Lembra que tem hidrogênio? Nitrogênio? Cada um tem uma ligação química. Né? Eu vou dar uma aula de química aqui, mas um tem dois bracinhos, outro tem um bracinho, outro tem outro bracinho, positivo com negativo. Encaixa, chave e fechadura. E neste líquido, essa molécula começa a ser formada. E ela tem a capacidade de dividir em dois. Que molécula é essa? Como? DNA, perfeito. Na água. Isto surgiu na primeira vez no planeta, na água. Água para nós é imprescindível para ter vida. Por isso que vai para Marte e procura água, vai para Júpiter, a sonda lá, está procurando água. Porque no nosso conceito, no planeta Terra, para ter a vida, nós temos o pressuposto que tem que ter água. E aí, esta molécula, com carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, foi formada. Não se assustem, não se assustem. Hidrogênio, tinha lá no... Já falei do hidrogênio, falei? Carbono também? Nitrogênio, grupo amina. Este aqui é o grupo amina. Este é o grupo do ácido. Aminoácido, isso. Um ligado no outro, que está ligado no outro, que está ligado no outro. Que nem um colarzinho de pérola.
proteína. Uma bolinha, isso aqui forma uma bolinha, um aminoácido. Uma bolinha ligada a outra, ligada a outra, ligada a outra, ligada a outra. Um colar de pérola que, de repente, pela ligação química, fechou. E eu fiz uma membrana de proteína. O que eu formei? Uma primeira célula. Esta célula é a mais primitiva, é uma bactéria, primeiro ser vivo que apareceu, e ela tem DNA e proteína aqui em volta. Depois a célula ficou um pouco mais complexa, e essa aqui que tem o cloroplasto com clorofila, que faz o que mesmo? Fotossíntese. Vocês estão bem, tá bom aí? Tá bem de biologia. É que é tudo gente jovem, sai dentro da escola. Então veja, olha, no planeta Terra apareceram esses seres de uma única célula e depois alguns seres tiveram a capacidade de fazer fotossíntese. Aqui é tudo bichinho, aqui bichinho. Agora, desses bichinhos, o mais interessante é esse aqui. Esse aqui é a bifurcação. Vai formar bicho, vai formar planta. Sabe por quê? Esse bichinho aqui, a eulena, no livro de botânica está como alga. No livro de zoologia está como um bichinho unicelular que tem um flagelo para correr. Mas o interessante desse bichinho é que se ele ficar no sol, ele faz fotossíntese. Ele tem clorofila. Mas se ele ficar no escuro, ele engloba a partícula como um animal. Então a gente deduz que este aqui, há bilhões de anos, foi a bifurcação. Daqui vai ser tudo planta, daqui vai ser tudo bicho. E ele tem até hoje. Olha que interessante. E aqueles que são plantas, vai cair naquela frase, produz a terra, a erva verde. Não foi isso que nós falamos? Então, aqui é um resumão do que aconteceu e produz a terra, a erva verde. Então, eu tenho na ciência a formação dos mares, moléculas organizadas, capacidade de autoduplicação, primeiras células primitivas e células autótrofas que fazem fotossíntese. Agora, vamos analisar. Se Deus inspirasse quem escreveu a Bíblia a explicar desse jeito, do jeito que eu falei, do glucoamina com ácido carboxílico, ia rolar? Ia ter credibilidade? Alguém iria entender? Não, então tinha que usar uma palavra simples. Olha que bárbaro. No quinto dia, Deus disse: produzam as águas os seres viventes. Quinto dia. Deus criou os grandes peixes e todos os animais pelas águas. Olha que verdade biológica. Nós não procuramos vida tendo indício de ter água? E ele disse: produza pelas águas os seres viventes. Isso é bicho. Tudo que está aí é bicho. Não tem nenhuma planta. Mas não parece planta? Mas é bicho. Eu garanto, viu? Não acredito em mim. Tudo bicho de água, os mais primitivos. Aqui primitivos, e um pouquinho evoluído, ó, já tem uma perereca, essa é perereca. Com ventosa aqui é perereca. Tudo pela água. E os primeiros anfíbios. Anfi 2. Bio, vida. Duas vidas. Nasce na água e vive na terra. Certo? Tem que sair da água. Quando as primeiras células se agruparam, formaram seres mais evoluídos, primeiros da água. E quem surgiu primeiro? O ovo ou a galinha? Não tem uma pergunta, uma brincadeira? A resposta correta já caiu até na FUVEST, no Unicamp. A resposta correta é o ovo. Vamos pensar no bichinho que eu falei anteriormente, o anfíbio, sapo, rã, perereca. Só um detalhe.
sapo não é marido da rã e tem filhinho perereca. Não é assim. Tem sapo macho e sapo fêmea, rã macho e fêmea, perereca macho, perereca fêmea. São 3 espécies que não se cruzam, tá bom? Então, esses bichinhos, assim como os peixes, o ovo não tem casca. Pode nascer na terra, iria desidratar. Então, eles têm que nascer na água. A partir do momento que eu tenho um ovo com casca, não está protegido contra a desidratação, então o bicho sai da água e vai para a terra. Tartaruga em terra, na areia, lagarto, crocodilo e jacaré, põe no meio das folhas. Espera um pouquinho, tem um detalhe, olha que coisa linda que é a biologia. É apaixonante, gente. Se a fêmea olha para o meio ambiente, tem muito macho, está faltando fêmea. Aí ela põe o ovo tomando sol, porque a temperatura define o sexo. Aí aqueles ovos todos serão fêmeas. Se ela olha o meio ambiente e tem um monte de fêmea, precisa de macho. Põe na sombra, não é até no bicho, né? É na sombra, no friozinho, né? Metabolismo baixo, não faz nada, né? A temperatura alta, o metabolismo é intenso, é tudo fêmea. Metabolismo baixo, parado, quieto, dá macho. Desculpem, os Y presentes, mas é a verdade. Então, quem surgiu primeiro, o ovo ou a galinha? O ovo. A resposta é essa. O ovo. A mudança da água para a terra foi muito lenta. Aí nós temos os animais pré-históricos. E se eu comparar aqui os grandes peixes, os animais pelas águas, segundo as suas espécies, eu tenho a mesma sequência na ciência. Então, gente, olha, o objetivo desse trabalho é, você acredita em Deus? Como perguntam para mim, a senhora é bióloga, a senhora acredita em Deus ou na Bíblia? Eu digo nos dois, eles não têm diferença. E aí a pessoa fala assim, como não? O senhor já estudou os dois? Comparando? Então vai fazer isso. E aí eu indico, né? Dependendo da pessoa, dá para indicar a Gênesis de Kardec. Dependendo não, é uma blasfêmia, né? Então vamos lá. 6º dia, e Deus disse, produza a terra, animais domésticos, olha só, répteis, não foi pelo réptil que conquistou a terra? Aí, está aqui. E selváticos para povoar a terra. Perfeito. Boa. Então, olha que bonitinho. Esse é um lagarto. Eu acho muito bonito. Olha esse, que exótico. Não é bonito? Eu acho. Não é só gato, cachorro, coelho, peludinho que é bonito. Os outros também. Um sapo é bonito, uma lagartixa é bonito. Vira príncipe. Vira príncipe? Não, atualmente os príncipes estão virando sapo. E as princesas estão virando bruxas. Tá bom? Estamos iguais aí? Então veja só. Aqui eu tenho o aparecimento das vértebras, um esqueleto ósseo, 4 membros, um ovo com um líquido amniótico, aqui os pelos, que tem os primatas, né, os animais, e o pré-orbital na frente, fazendo o olho e olhar para frente, ou o olho olhar de lado. Qual é a diferença? Depende do que acontece com ele. Se eu olho para frente, eu sou predador, porque eu tenho perspectiva, profundidade. Se eu olho de lado, que nem as aves, muitos bichos que tem um olho aqui, outro olho aqui, 360 graus, 180 aqui, 180 aqui, é para fugir, é presa.
Compreendeu? Então, aqui a diferença. Vamos lá? Aqui, olha, que interessante, os vertebrados, esse aqui é o invertebrado, né? A ligação entre invertebrado e vertebrado, e aqui o grupo dos mamíferos. E aí, finalmente, aparecem as aves. Na ciência, a partir dos répteis heterotérmicos, surgem as aves e mamíferos, ambos de sangue quente. Vamos entender essa palavra. Hétero significa diferente. Térmico, temperatura. Nós somos heterotérmicos. Está 15 graus o ambiente. Qual é a minha temperatura? 36. Está 28 graus. Qual é a minha temperatura? 36. Eu mudo? Eu não mudo. A minha temperatura é constante. Isto é uma evolução porque eu não congelo. Eu tenho uma capacidade maior de aguentar as temperaturas ambientes. Veja, tem ave no Polo Sul, não tem? Tem? Pinguim? No gelo. E tem mamífero no Polo Norte, não tem? Urso polar? No Polo Sul, outro no Norte, uma vez caindo na floresta. Por que o urso polar não come pinguim? Aí inventaram o meu, que a dieta não sei o quê, nada, era só falar, uma no Polo Sul, outra no Polo Norte. Agora veja, alguém já viu um sapo, um documentário de sapo pulando na neve? Não. Nunca vai ver. De uma cobra andando na neve? Não. Sabe por quê? Os répteis variam a temperatura. Se esquentar o ambiente, o sangue deles esquenta. E numa determinada temperatura, para o metabolismo, porque o sangue coagula. Que nem, para quem gosta, né, o molho, como é que é? Molho pardo, não, como é que é? Frango ao molho pardo. Frango no molho do sangue. Deus o livre. Tudo coagulado, né? Imagina como uma vegetariana então, a temperatura alta forma trombo no sangue, coagula. E a temperatura baixa também coagula. Onde estão os sapinhos, as lagartixas no inverno? O sapo está enterrado no fundo da lagoa, no meio da lama, dormindo, literalmente hibernando. Hibernar significa eu abaixo a minha temperatura corporal. Isto é hibernar. Nós não hibernamos. Urso não hiberna. Ah, mas eu vi. Urso não hiberna. Hibernar significa variar a temperatura. Nós variamos? Não. Então, por que o urso dorme e a gente tem um sono do cão naquele dia nublado e frio? Porque a nossa pressão entra de acordo com a pressão atmosférica. Tempo bom, sol, calor, pressão alta atmosférica. A nossa também. Você não vai dormir. Você está, imagina. Tempo frio, a temperatura está baixa, nublado, pressão atmosférica baixa. Minha pressão está baixa. Pressão baixa, você tem vontade de sair numa maratona? Não, você tem vontade de dormir. É sono invernal. Né? Alguns adolescentes têm invernal, têm caloral, né? Então vamos lá. Eu sou adolescente, não. Não, né? Não sou adolescente? Tudo também? Opa, então tá bom. Então veja, a partir dos répteis, a evolução é assim: anfíbio, peixe deu origem a anfíbio, anfíbio deu origem a réptil, do réptil abre uma bifurcação, aves e mamífero. Ave tem muito de réptil,
ovário só do lado esquerdo, a pata com aquele couro igual da cobra, sem dentes, né? A tartaruga não tem dente. Ah, mas a cobra tem. Mas é como a arte, né? Se continuar roubando os meus ovos, vou chamar o meu irmão mais velho, ancestral de 200 milhões de anos. Estou morrendo de medo. Aí chamou. Ancestral, é o dinossauro. E aí nós temos os mamíferos, surgem os mamíferos na evolução e surgem os primatas. Vamos entender o que significa a palavra primata. 4 dedos na minha mão, numa posição, e o polegar opositor, fazendo um ângulo de 90 graus. E isso ajuda na apreensão, certo? Mas e o nosso pé? Tem esse formato? Ou os 5 estão para frente, tudo paralelo? Então, os macacos, a mão dele é igual à nossa, um polegar opositor, mas o pé também é igual à mão, já viram? Aí ele anda no galho da árvore correndo, porque ele segura com os pés também. É só até aí a nossa semelhança. Ponto final. Darwin nunca escreveu no livro dele que o homem veio do macaco. Não existe esta frase em nenhuma página do livro A Origem das Espécies. E por que todo mundo fala isso? Porque há 200 anos alguém leu, interpretou errado, o erro foi divulgado e aquilo espalhou como um vírus, e hoje tem este conceito. Darwin nunca escreveu que o homem veio do macaco. Olha o que tem no livro dele. Pensa nos bichos que eu vou falar. Jacaré, crocodilo, lagarto e lagartixa. São semelhantes? São? São. Corpo alongado, pulmão, todos os órgãos alongados e algumas características, ovários só do lado esquerdo. Todos esses semelhantes tiveram um ancestral comum, que não era nem crocodilo, nem jacaré, nem lagarto, nem lagartixa. Tinha características de cada um deles, mas não era nenhum deles. Tudo bem? Vamos lá no próximo bicho. Pato, ganso, marreco e cisne. São semelhantes? Membranas com os dedos, bicos sem dentes, também ovário do lado esquerdo, safos aéreos no pulmão, sem bexiga, com cloaca, mistura fezes com urina, tudo bem? Tiveram um ancestral comum, que não era nem ganso, nem marreco, nem cisne, nem pato, mas tinha a característica de todos eles. Então Darwin disse assim, que bonobos, orangotangos, gorilas e chimpanzés e o homem tiveram um ancestral comum, que não era nenhum desses, mas que tinha características de cada um deles. Compreenderam? Foi isso que ele disse. E aí, nós temos esta sequência aqui dos animais primatas. Olha, esse aqui é um lêmure, é um parente primo nosso. Um lêmure que veio desse ancestral comum que não era nem lêmure, nem bonobo, nem gorila, entendeu? E apareceu a espécie humana. Todos esses são primatas. Teve um artigo, não sei se vocês se lembram, há uns 8 anos, que o homem e o macaco tinham semelhança de 99% do DNA. Lembram disso? Então, não é bem assim. Se eu pegar um pedaço do DNA da espécie humana e comparar com a banana, nós temos 60% de semelhança. E nós não somos banana no sentido literal. Aquele cara é um banana, mas aí é outra conotação. Significa que é um fruto, né? Que
fez isso. De cachorro nós temos também 60%. E aí, você sai latindo? Pode até ter gente, então, cachorro ali, né? Mas é no sentido, né? E aí, no sexto dia, e Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, varão e fêmea. Olha que palavra interessante. Varão e fêmea. Ainda não falou homem e mulher. No sexto dia, ele criou esta espécie. Quer dizer, aquele ancestral, sabe aquele ancestral? Que começa a andar em duas patas traseiras. Esse ancestral que teve antrópos eretos, o afarensis começou a falar, porque o homem pré-histórico, ele não tinha um aparelho fonador bem formado. Então ele não conversava, ele só urrava. Tá? Só na base do grito. Então, depois que aparece algum som, ele é chamado afarensis. Aqui ele está começando a melhorar o cérebro e, de repente, aparece o Homo sapiens neandertaliense. Este aqui, que não tem mais. Faz tempo que não tem esse homem, ele desapareceu. Esse neandertaliense aqui, ele só resolvia tudo na bancada, no grito ele não conversava, só urrava. Ele comia em primeiro lugar, o resto, porque os outros tivessem comido ou não, o problema deles. Ele queria descansar, depois que ele comia, ele queria deitar, dormir. E se a cria fizesse barulho, ele pegava uma pedra e matava a cria. Aí ele sentia o cheiro de uma das fêmeas, se ela quisesse ou não, ele chegava por trás e à força ele copulava. E quando ela ficava prenhe, ele largava e ia pegar outra. E quando ela ficava prenhe, veja, esse homem, eu estou descrevendo o Homo sapiens neandertaliense que não existe mais. Bem, concordo. Eu tenho a impressão que a mudança foi só física, de muito pelo para pouco pelo, dependendo do homem também, estou lembrando. Chegaram a pré-admitir. Isso. E aí, de repente, apareceu o Homo sapiens. Sapiens significa sábio, 2 vezes sábio, para não gritar mais, não resolver as coisas na porrada, não resolver na violência, né? Então, com sabedoria ao quadrado, não deveria ser assim? Esses eram os homens que desapareceram e na ciência, dentre as espécies de mamífero, uma se sobressai, que é o Homo sapiens. Há um desenvolvimento desta parte aqui do cérebro, que está atrás da testa, essa parte aqui, que se chama frontal. Na doutrina espírita a gente estuda muito, né? Do frontal. O frontal, essa área aqui bem atrás da testa, é aquela área do controle na sociedade. Faço, não faço, posso, não posso, devo, não devo, é o frontal. A bebida atua aqui no frontal. Por isso que aquela pessoa extremamente educada e contida, quando ela bebe, ela fala palavrão, ela fica agressiva, fica inconveniente, ela sai do padrão de comportamento, porque a bebida atua no frontal. Ela perde todas as normas de sociedade, do autocontrole. Não adianta você falar, você tem que hoje com o celular, você tem que filmar e mostrar para a pessoa, olha como você fica quando você bebe. Olha os palavrões que fala, né? Então, o Homo sapiens, ele melhorou nas sinapses, nas ligações neurológicas do frontal. Aí começa a produzir instrumentos
o aprimoramento do perispírito, é o dom do raciocínio, é o autocontrole, é aquela consciência, faço, não faço, posso fazer, mas não devo fazer. Aí é o sopro de vida de Deus. E eu tenho, nos estudos de DNA, um fóssil, um ancestral que foi estudado, e a gente sabe que, apesar das feições serem bem parecidas com os homens pré-históricos, sabe-se que tinha o olho claro e cabelo vermelho, exatamente como os homens nórdicos da Escandinávia, Noruega, Suécia, Dinamarca, que originalmente, depois deram origem aos vikings, que foram para todos os lugares. Logicamente, Cabral não esteve na América pela primeira vez, nem América, Vespuccio, nada, né? As coisas já trocavam. Com o surgimento da espécie humana em vários continentes, os grupamentos humanos foram adquirindo habilidades diferentes e trocando informações. Aqui, a cultura vai se mesclando. Eu gosto de rock. É originário do Brasil? Não, da América do Norte. O paulista está gostando do funk que apareceu no Morro Carioca. As culturas vão se intercambiando. A cultura daqui vai para lá, de lá vem para cá. Não ter racismo, ter aversão, é falta de conhecimento da cultura, da troca, das habilidades. Aqui uma brincadeira eu achei interessante, né? Você nasce assim, ali vai evoluindo, e hoje estamos terminando na mesma posição, né? Agitação cabeça baixa. Aqui, com a nossa sabedoria, cria-se uma ilha. Essa ilha não existia, foi criada, e faz-se um único hotel 7 estrelas no mundo, né? Este médico, ele está nos Estados Unidos, em Washington, e ele está fazendo uma cirurgia e a paciente está na França. Como joystick, como os jogos dos garotos, ele está acordando, não pode perder o sinal de satélite. Senão perde o paciente. Aqui, meu sonho de consumo, mas não tenho coragem nem de ter uma Harley Davidson. E aqui, olha que coisa, a maior ponte estaiada do mundo, unindo países, né? E com a inteligência, o que nós fazemos? Energia nuclear. Não sou contra a energia nuclear. Para que ela seja usada numa radioterapia contra o câncer, é energia nuclear. O Brasil não precisa de energia nuclear. Com o sol que nós temos, com o vento que nós temos, a energia nuclear aqui é uma fraude. E o único país do mundo com energia nuclear na praia é no Brasil. Se ela tiver um problema, igual teve em Chernobyl, aquela areia vai virar que nem uma água e a radioatividade vai para o oceano. Tranquilo, né? Contamina o mundo inteiro pelas correntes. É o único país do mundo com 3 reatores nucleares na praia. Todos estão, os que têm energia nuclear, no meio do continente. Né? Mas vamos em frente. E com a inteligência, nós formamos a web, né? E estamos conectados no mundo. Hoje não tem ninguém com privacidade. Você postou, aqui vai, vou tirar. Já espalhou. Né? A meninada precisa entender isso. E com a tecnologia, eu tenho Chernobyl por um erro e tenho isso aqui pelo ódio. Todos os seres vivos
perspectiva de trocas de experiências, é o meio mais simples para manter nosso cérebro em constante renovação. Se você não se desafiar dia a dia a aprender alguma coisa nova, você tem o cérebro embotado. Faça um curso de alemão para o alemãozinho, o Alzheimer, não te pegar. Então, não se acomodem. A gente está tendo a noção de que o tempo está passando rápido, nós não temos? Sim. Isso é explicado quando você tem uma rotina. Tudo aquilo que é feito mecanicamente, aquele tempo apaga. Vou dar um exemplo. Quem vai começar a aprender a dirigir, entra no carro, ligar a chave, apertar, segura aqui, engata primeiro e vai. Não é assim? Você pensa em cada momento, cada ato. Depois de algum tempo de prática, você entra no carro conversando e sai com o carro, não é isso? Tudo que é rotina, teu cérebro não identifica como tempo vivido. Porque é uma experiência que você faz todo dia, compreendeu? Então, aquele tempo você não vive, porque está mecânico. Aí, quando chega no final do dia, você fez tanta coisa, e você fala, mas eu não fiz nada, porque não teve nada de novidade. Já, se você sai, vai para uma praia, com amigos, vai para um restaurante e tal, aquilo é uma coisa fora da rotina, aquele momento você vivenciou, aquele é um momento que você se lembra e foi um momento agradável. Então, a rotina acaba com o teu cérebro e com a percepção do tempo. Tá claro? Faça coisas novas, sempre. E aqui, eu não sei se vai mudar o vídeo, não vai. Minuto da Terra é um vídeo que eles fazem a tradução literal, vale para os jovens e para nós, um pouco mais experientes. É o Earth Minute. Ele traduz e tem ali o filminho. Não vai rodar aqui, não vai rodar. Eu tinha que ter posto no pendrive, farinha, tá bom? Então, esse Minuto da Terra, procure lá, DNA, 99% de macaco. Pegue, é interessantíssimo, ele explica aquilo que eu falei, mas ele explica de uma forma bem engraçada. E para as pessoas mais jovens, façam a inscrição no canal, não ganha nada, não é de amigo nem nada. Mas tem coisas interessantíssimas nesse vídeo, tá bom? Era isso que eu tinha para dizer. Espero que vocês tenham gostado e que quando alguém perguntar para vocês, e aí, você é espírita, acredita em Deus, acredita... E aí, e a ciência, você acredita em Deus?